E a tão esperada neve chegou hoje ao sul do país. O repórter Jairo Bastos mostra um momento em que os primeiros flocos de gelo caíram na Serra Gaúcha. Olha, neva muito aqui na Serra do Rio Grande do Sul. A temperatura é de 1 grau abaixo de zero. E a gente está falando de uma neve bastante forte que começou no início da manhã, aqui nos campos de cima da serra, como é conhecida essa região do Rio Grande do Sul. A temperatura deve ser baixa durante todo o dia, não passando dos 7 graus por aqui. Vocês podem perceber que a neve veio com força. Essa é a primeira neve do ano de 2025 e ela é potencializada, assim como o frio, por causa de um ciclone extratropical que se forma no litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, provocando inclusive ventanias em todo o litoral gaúcho e aqui na serra favorecendo com a formação de neve. Essa neve ainda não se sabe o quanto vai durar, mas ela veio de maneira forte, trazendo alegria aí para os turistas e também para os comerciantes aqui da região, a região que vive do frio, que trabalha com o frio. Então, a beleza da neve aqui no Brasil, sul do Brasil aí, registrada pelas nossas lentes aí. E não nevou só na Serra Gaúcha não, viu? Também nevou em Santa Catarina. Essas imagens que você vê agora são de Urupema, na Serra Catarinense. Na hora a temperatura era de 1 grau negativo. Lembrando que para nevar alguns fatores precisam acontecer ali ao mesmo tempo, sendo o principal deles a combinação de baixas temperaturas e de alta umidade. E para a gente entender melhor esse fenômeno e saber como o tempo fica nos próximos dias, que é o que todo mundo quer saber, a gente conversa agora com a meteorologista do Tempo OK, Carolyn Andrzejewski. Dá para esperar, Kellen, mais neve no sul do país? Como é que fica o tempo também no restante do país? Muito boa tarde para você, bem-vinda. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que nos acompanham. Os próximos dias ainda devem ser bem gelados, viu? O potencial para neve agora ele deu uma boa reduzida, porque a umidade ela já começa a diminuir ao longo do dia de hoje, da tarde de hoje. O potencial ele se mantém baixo entre a madrugada, né, do dia de amanhã, mas ainda assim pode ocorrer de forma muito pontual ali pela Serra Gaúcha e Catarinense. Mas mesmo não tendo potencial para neve tão elevado, a gente deve ter sim ocorrência de geadas nessas regiões. Todo o Rio Grande do Sul tem esse potencial, Santa Catarina, Paraná e agora até se estendendo também para as regiões do Mato Grosso do Sul e até para São Paulo. E esse frio ele vai continuar atuando em todo o centro-sul do Brasil, alcançando inclusive o norte do país, região sul da Amazônia ali. A gente deve ter esse potencial podendo configurar inclusive um episódio de friagem, tá? Esses episódios de friagem, na verdade, eles se configuram quando a gente tem a entrada dessas massas de ar frio alcançando até o norte do país pelo centro-oeste. Carolyn, a gente viu as imagens ali da Serra Gaúcha, Serra Catarinense, aquele cenário todo coberto ali pela neve. Como é que esse frio deve chegar para as outras regiões do país? Ele chega mais intenso também? Ele vai perdendo um pouco de força à medida que vai se espalhando por outras regiões do país? Como que vai ser? Ele vai perdendo um pouco de força, sim, conforme vai alcançando regiões que estão um pouco mais ao norte. Então, por exemplo, para a região de São Paulo, essas temperaturas, as mínimas no caso, né, elas podem ficar ali próxima da casa dos 10 graus, principalmente amanhã. A região do Mato Grosso do Sul também a gente tem algo similar, essas temperaturas podendo ficar ali entre 7 a 10 graus, mas conforme vai alcançando regiões, como é o caso do Mato Grosso, Acre, Roraima, essa temperatura ela vai ficando um pouco mais elevada. Mas ainda assim, né, para essas regiões já é um friozinho, já uma diminuição significativa dessas temperaturas. O que está sendo esperado para essa reta segunda metade do outono, também para o inverno desse ano? A gente deve ter ondas de frios mais intensas também? Ou não deve ser uma época de frio tão fria assim? Eu estou esperando frio de verdade, mas esse frio parece que não vem mais com aquela intensidade que a gente espera, né? Não, é verdade. Agora vai ser um pouco difícil da gente ter ainda essas massas de ar frio muito intensa. A gente pode ter algo muito similar com o que está ocorrendo agora para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina em meados de junho, mas ainda assim não vai alcançar São Paulo, Mato Grosso do Sul, que nem está ocorrendo agora. A gente tem um segundo potencial de ter algo muito similar entre o final de junho e início de julho. Então, conforme a gente for adentrando nos meses de inverno mesmo, esse potencial ele vai se elevando.
Carolyn, antes da gente se despedir, eu queria só que você explicasse um pouco para a gente deu um apanhado aqui de quando a gente tem a condição perfeita para se ter a formação de neve, como a gente está vendo na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense. Queria que você explicasse melhor para a gente. Quais são as condições ideais para que haja, de fato, a formação de neve? Então, a gente precisa ter, Renata, uma umidade mais elevada. Então, que nem o sistema que a gente tem agora, próximo à costa do Rio Grande do Sul, esse ciclone, ele está sempre jogando um ar mais úmido para dentro do continente. As temperaturas, elas precisam estar bem baixas, idealmente próximas a 0 grau ou até abaixo. Principalmente abaixo, a gente consegue ter essa formação, né, de cristais de gelo, de precipitação invernal, como é o caso da neve também, para essas regiões. Isso é muito comum também de ocorrer na Serra, né, tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina, justamente por ter essa condição mais propícia de temperaturas ficando mais baixas e de uma umidade elevada que consegue persistir por um tempo maior. Certo, muito obrigada, viu, por todas as informações que você trouxe para a gente. A gente sabe que a neve acaba trazendo uma série de transtornos ali para a região, para a produção rural, também para as pessoas que vivem em condições mais sensíveis. Mas o cenário que não é muito comum aqui no Brasil, a gente sempre acaba se encantando quando vê essas imagens de tudo branquinho ali. Obrigada, viu, Carolyn? Bom trabalho para você, até a próxima.